Chamo agora o conselheiro Ayrton Link da Cruz para realizar a apresentação falando pelo Conselho de Consumidores da Eletrocar. Eu quero cumprimentar o diretor André Pepitone, em nome dele cumprimentar os demais representantes da ANEEL aqui presentes nesta audiência. Quero cumprimentar também o presidente da Eletrocar, cumprimentar os vereadores aqui presentes, senhoras e senhores. O Conselho de Consumidores da Eletrocar, ele entende as melhorias, ele entende a qualidade, e nós entendemos que a Eletrocar está neste caminho, está buscando cada vez mais uma qualidade melhor da energia para seus consumidores. Nós representamos toda a classe de consumidor, a indústria, comércio, consumidor residencial, os públicos, faz parte o PROCON. Então nós nos reunimos muitas vezes e a gente analisa aquilo que realmente está chegando de energia lá na casa de cada um, lá na indústria, lá no comércio. E nós entendemos que a Eletrocar está cada vez mais buscando e fazendo a sua parte, levando essa qualidade. Qualidade que nós prezamos por isso e soubemos que também tem um custo. Não entendemos se esse custo, se esse aumento de 10% é o necessário, o consumidor talvez ache bastante, mas nós sempre estamos atentos ao trabalho que é feito pela Eletrocar. Mas um dos assuntos que preocupa o Conselho de Consumidores, o consumidor final, e que talvez, por na nossa atividade nós não sermos ligados diretamente a custos, a como calcular a energia elétrica, nós somos usuários, mas eu não ouvi nenhum assunto, ninguém falar, e é um assunto que nos incomoda muito como consumidor, que é um passivo financeiro, ou seja, a bolha financeira. É um assunto que não sei se vai ser passado alguma porcentagem deste valor, nesta porcentagem que vai ser aumentada a energia, mas nós, como conselheiro que participamos de congresso, reuniões de conselhos, tentamos muitas vezes colocar a situação do que pensa os consumidores da região da Eletrocar e muitas vezes não conseguimos. Então hoje, nesta audiência, eu vou fazer um relato do que nós pensamos, do que já aconteceu, do que já encaminhamos à ANEEL referente à bolha tarifária que incomoda os consumidores aqui da nossa região. Citando a resolução homologatória de número 1304, de 26 de junho de 2012, que fixou o valor a ser repassado à RGE pela Eletrocar, referente à parcela correspondente ao efeito financeiro de que trata o artigo 5º da Resolução Normativa de número 243, de 19 de dezembro de 2006. O Conselho de Consumidores da Eletrocar, em 16 de agosto de 2012, enviou manifestação para o diretor-geral da ANEEL referente a esse assunto, que foi apreciado pelo colegiado em outubro, mas que não obteve êxito, a qual o Conselho vem nesta oportunidade manifestar-se novamente, não concordando
com a inclusão deste passivo aos consumidores atendidos pela Eletrocar. O Conselho de Consumidores da Eletrocar manifestou-se junto à audiência pública relativa à revisão tarifária que ocorreu no ano de 2009, discordando da cobrança de uma bolha financeira de mais de 12 milhões na época, a ser resgatada em 3 parcelas anuais de mais de 4 milhões a partir da revisão tarifária periódica de 2009, que na prática resultaria no estabelecimento de uma dívida dos consumidores da Eletrocar não contraída por estes. Na nota técnica de número 210/2009 da ANEEL, avaliou o tema e considerou que a bolha financeira traria efeitos desproporcionais para os afetados, sendo pouco significativo para os primeiros consumidores da RGE e demasiadamente elevados para os segundos consumidores da Eletrocar. Assim, decidiu-se suspender a sua aplicação para uma reavaliação da razoabilidade econômica, da retroatividade da resolução normativa 243/2006, devendo o assunto ser revisado e submetido à deliberação da diretoria após conclusão das análises técnicas da ANEEL. O Conselho de Consumidores da Eletrocar nunca foi notificado ou chamado para tratar desse assunto após a publicação da nota técnica 210. Foi informado pela diretoria da Eletrocar que em 26 de junho de 2012, por ocasião na reunião da Eletrocar com a ANEEL, onde a mesma foi informada pela ANEEL que o passivo financeiro gerado em 2006 foi novamente posto à consideração no reajuste tarifário de 2012 e que passou a vigorar a partir de 29 de junho. Fixou-se na oportunidade uma parcela referente ao efeito financeiro provocado pela equivocada interpretação da norma 206/2005, estabelecendo o montante de R$ 1.742.168,93, atualizados pelo IGPM, inclusos PIS/PASEP, e com fins que deverá ser repassado à RGE pela Eletrocar em 12 parcelas mensais iguais, a partir do mês subsequente ao do reajuste, julho de 2012. Referente à parcela do efeito financeiro, e que nos processos tarifários subsequentes deverá ser analisado a capacidade de repasse do restante, 15.679.520,41. O Conselho de Consumidores da Eletrocar entende que os valores recebidos ou que se deixou de pagar por conta de erros da agência reguladora, por interpretação errônea da ANEEL quando a determinado dispositivo legal ou de desacerto na interpretação ou na aplicação, não podem causar prejuízos futuros aos consumidores, que na época não sabiam que havia ocorrido o erro na interpretação da aplicação das tarifas. Como exemplo, podemos citar uma indústria instalada no ano de 2010 na área de distribuição da Eletrocar, que não obteve benefício do erro administrativo, passar a pagar a partir de 2012 um reajuste em suas tarifas, na ordem de 3,68%, somente do ano passado para cá. Mas este efeito pode ser sentido para todos os consumidores, em qualquer uma das classes de consumo. A tarifa é o valor pago pela prestação de um serviço. Sempre ouvimos a ANEEL pregar a modicidade tarifária,
estabelecendo um equilíbrio que garanta a compatibilidade entre o lucro e os de investidores e a modicidade tarifária. Isso não ocorreu quando a ANEEL editou resolução determinando a mudança da cobrança da tarifa. Tal fato gerou vultoso passivo aos consumidores, determinando o verdadeiro desvio de finalidade, pois a agência utilizou de um instrumento legal previsto para regular o setor de energia, desvirtuando em cobrança de valores pretéritos que entende serem devidos. Percebe-se que a ANEEL, aproveitando-se da edição da Resolução Homologatória 1304/2012, exigiu um valor que a agência mesmo percebeu que foi por erro de enquadramento tarifário, acontecendo há mais de 5 anos, e mesmo assim o fez. Isto pode surtir efeitos, pois a simples leitura do Código de Defesa do Consumidor assim o diz. O mais interessante é que no mês de março o TCU confirma a decisão de que não pode determinar a devolução de 7 bilhões a consumidores por um erro de interpretação, como diz a ANEEL, falha de metodologia de cálculo, mas para cobrar pode-se valer das regras estabelecidas por ela mesma. Agência reguladora, ou seja, regra vale para cobrar, mas não para devolver. Em razão do exposto, e tendo como objetivo evitar que haja um prejuízo de forma irreversível para os consumidores de Eletrocar, solicitamos providências de Vossa Senhoria no sentido de corrigir a medida revogando os procedimentos adotados pela Resolução Homologatória número 1304, de 26 de junho de 2012, de forma que a bolha financeira seja eliminada por ser esta a maneira de restaurar o equilíbrio do contrato de adesão da concessionária com seus consumidores, restabelecendo a justiça tarifária. Para tanto, solicitamos à ANEEL que anule todos os atos praticados que resultem na cobrança indevida do chamado passivo financeiro, recalcule a tabela tarifária aplicada, reconhecendo a ausência de justificativa jurídica na aplicação do valor total de mais de 17 milhões, que acrescidos aos tributos chegam a mais de 26 milhões, que reconheça a ocorrência da prescrição administrativa para, em qualquer dos casos, determinar a improcedência no pagamento do montante referido, e utilize a resolução que será editada após a revisão tarifária, contemplando a exclusão do percentual de 3,5% dos itens financeiros correspondente à participação do valor de 1.742.168,93 ocorridos no reajuste do ano de 2012, e que os valores já cobrados sejam imediatamente ressarcidos aos consumidores. Obrigado pela atenção.